Então hoje nós vamos ver essa treta que a Luísa Mel se meteu, junto com alguns globais, contra os biólogos. E aí? Um elefante vivendo no zoológico em São Paulo perdeu a sua parceira. E agora, alguns defensores dos animais, junto com alguns globais, Estão pedindo a liberdade de Sandro para que ele vá para um santuário lá em Mato Grosso, se eu não me engano. Ficar lá, porque lá, teoricamente, ele vai ser mais feliz do que no zoológico que ele tá. Porém, os biólogos estão dizendo que não é bem assim, que esse santuário não é tão santo assim. que o zoológico dá sim a assistência necessária para que ele seja feliz. É porque os elefantes, eles andam em bando, eles precisam de companhia. E como o elefante Sandro perdeu a sua parceira, ele está muito sozinho e, teoricamente, está infeliz. Vamos entender um pouquinho disso? Quando a Luísa Mel argumenta, falando que ele foi explorado a vida inteira, eu sinto alguma coisa. Porque quando eu tive a experiência de ir no zoológico, eu achei horrível, assim. Eu achei que os animais tinham cara de sofrimento mesmo. A sensação que eu tinha é que eles não estavam sendo bem cuidados, entendeu? Mas quando o biólogo começa a falar, duvidar desse santuário aí, eu já me sinto... Parece que tem um cientista tentando me falar uma coisa e eu não tô acreditando na ciência, entendeu? Vamos ver o próximo vídeo. Elefante Sandro, e ele precisa muito da nossa ajuda para conseguir passar pelo menos a velhice em paz, com um pouco de dignidade. Durante toda a sua vida, Sandro foi explorado pelos humanos, arrancado da natureza para fazer shows em circo. Depois foi condenado à prisão perpétua no zoológico de Sorocaba. Faz 5 anos que ele perdeu a sua companheira. Desde então, vive absolutamente sozinho nesse recinto. Elefantes andam quilômetros. Ela interpreta, né? Ela vai interpretando. Até podia colocar uma musiquinha no fundo. Sandro tá ali, sozinho. A justiça já determinou que o Sandro seja transferido para o Santuário de Elefantes, um oásis que tem no Brasil, que faz um trabalho sensacional com elefantes que tiveram a vida assim terrível como o Sandro. Porém, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, fica fazendo de tudo para que ele não seja liberado, tentando adiar a ordem judicial. Por isso estou aqui para convocar todos vocês que se importam com os animais, que sabem que eles não são entretenimento e nem tem que garantir ali a bilheteria do zoológico. Ele precisa sim ir para o santuário, tomar banho de lã. Entendemos, Luísa. E aí, pelo visto, os biólogos responderam isso que a Luísa Mel estava falando. E acabou que ela e o biólogo Henrique começaram a tretar. E aí, nisso, ela fez várias acusações a ele. Sei que é exatamente isso que eles querem, fama, para depois serem candidatos, como ele já foi 2 vezes. Ele não tem um currículo extenso, a gente não sabe aonde ele trabalhou, apesar de toda a arrogância, ele não deu muito certo com o biólogo. Ela estava meio nervosa nesse vídeo, ela fez e apagou. Aí por isso que eu tô reagindo ao vídeo que ele reagiu. Vocês podem ver que ele não tem nenhum bem declarado, a conta dele zerada, não tem nada no nome dele. Nossa, cara, até o momento, Luísa, eu sempre ataquei as suas ideias, não a sua honra pessoal, etc. Você falou, esse tipo de gente, por que tipo de gente? Quem é o meu tipo de gente? Eu sou menor que você? Eu sou do tipo menos importante que você? Acho que todo mundo aqui é igual, cara. E acho que, tudo bem, se eu me excedi alguma vez, desculpa, velho, mas você não precisa fazer um ataque ad hominem, porque eu não fiz isso nenhuma vez. Pelo contrário, fiz ataque às ideias. Mas eu vou responder cada um ponto que você levantou aí, cara. Porque do tipo, eu não sou um biólogo bem-sucedido porque eu não tenho bens declarados. Na verdade, o que aconteceu ali foi que o partido não declarou, não só para mim, mas todo mundo que estava candidato, os bens, mas depois teve a petição e na petição foi declarado os meus bens. Mas isso não significa sucesso dentro da carreira. Existe uma coisa muito diferente entre ter bens pessoais, termos financeiros, e ter sucesso na carreira. Você, por exemplo, que não tem carreira de bióloga, não tem carreira de veterinária, mas eu presumo que tenha infinitamente mais dinheiro do que eu, porque tudo indica, você nasceu em berço de ouro e era casada com um bilionário. Seu ex-marido não era nem milionário, é bilionário, eu nem consigo conceber isso. Mas isso não significa ter sucesso na carreira, não é
não. Tanto é que você não tem a formação para estar falando o que está falando sobre o meio ambiente, né, cara? Se não é nenhum dos dois. Pois é, então, a Luísa Mel, ela ficou muito conhecida na causa, mas realmente ela não tem formação em nada que ligue ela a isso. Então, eu acho que às vezes ela vacila. E já existe um histórico em que ela cometeu outros vacilos aí, né? Falando de veganismo, falando dessa pauta de uma forma meio elitista. Você é um desserviço, sim. Inclusive quando você ataca os zoológicos, que são fundamentais para a preservação do meio ambiente, enaltecendo santuários que agem de lawfare, entrando na justiça para tirar elefante de zoológico, sabe? E outras coisas aí que esses santuários que você defende fazem, tá? Então, assim, menos. E sobre a perspectiva de você não me dar palco, não me dar visibilidade, porque é o que eu queria, saiba que eu já te ultrapassei na internet já tem muito tempo, cara. Eu tenho bilhões de visualizações, estou muito acima de você em termos de engajamento e visualização. Vamos caçar essa anel da humildade aí. Sério? Achei que ele não fosse tão famoso assim, não. Vou tratar você com todo respeito, como toda mulher deve ser tratada, com todo respeito. Mas vamos discutir as ideias. Ao contrário dele, nós vamos escutar biólogos sérios, né? E eu vou provar para vocês rapidamente como ele é ignorante. Eu não sou bióloga, mas eu me informo com os melhores e não com o youtuber. Tá. Então eu sou ignorante, não tenho currículo, né? Não tenho bens, como você, logo você é melhor do que eu, e você vai se informar com os melhores. Vamos ver os seus melhores, Luísa. Tem uma lontra. Irara. Isso não é uma lontra. Irara, olha o que o seu biólogo está te informando, ó. Tem uma lontra que eu fui no zoológico terrível e ela ficou me chamando, me pedindo. Olha isso, gente. Vou falar com uma leiga, mas esse animal que eu saiba é um animal que nada. Fica bastante na água, é isso? É um animal que frequenta leitos aquosos, se alimenta de peixes, tem uma vida muito rica. Vocês devem estar notando que ele não para quieto. Gente, sabe o que Ai, tão bonitinho. Olha esse focinho. Esse animal que eu saiba é um animal que nada. Fica bastante na água, é isso? É um animal que frequenta leitos aquosos, se alimenta de Ai, que neném. peixes, tem uma vida muito rica. Vocês devem estar notando que ele não para quieto. Gente, sabe o que eu tava pensando? Minha lontra. Pois é, eu vi que você queria montar um mantenedouro, né, cara? Você queria montar um santuário. Enfim, daí dá pra gente entender por que você trabalhou tanto na demonização dos zoológicos. Porque é óbvio, né? Os animais estão nos zoológicos, os animais que chamam a atenção, como urso, elefante, estão nos zoológicos, e a melhor maneira é você montar um santuário e atacar o zoológico. Mas o seu biólogo está completamente errado. Mas se não parasse por aí, vamos ver aqui como é que você anda se consultando com seus outros biólogos, porque isso aqui, ó, é uma coruja que está tomando uma papinha, cara. Uma papinha que foi para psitacídio ou para pássaros, não sei, mas não é uma ou seja, a coruja vegana agora, vamos ver o que o Wagner Ávila acha disso. Parece brincadeira, viu? Nosso trabalho é orientar as pessoas sobre um monte de coisas, mas principalmente sobre corujas, sobre alimentação de corujas, né? E aí a gente vê aqui o Instituto Luiz Amel dando papinha para uma coruja que sempre está comendo um rato, um grilo, uma barata, né? Provavelmente estão tentando transformar a coruja numa vegana, mas isso não vai acontecer, viu? Isso aí é maus tratos, viu, querida? Isso é maus tratos. Isso é o fim da picada, sabe? Alguém tem que fazer alguma coisa, viu? Que absurdo. Cara, eu acho que você não está se informando com os biólogos. Seus biólogos não são assim tão confiáveis não, cara. Não dá. E, além disso, você fez o Igor Moraes falar que o Sandro tinha artrose e não tem. Vou explicar melhor aqui, ó. O biólogo e os fãs dele vieram aqui me xingar, falar que eu sou ignorante, que elefantes machos não vivem em manada, que eles gostam de viver solitários. Vamos ver o que o Igor tem a dizer sobre isso. Esse Henrique está muito desatualizado. Mas vamos ouvir aqui, então, o que o Igor Moraes tem a dizer. Lembra que você disse manada. Vamos ver. Desatualizado, que já caiu por terra na década de 1990. Os elefantes machos têm vida social, eles vão de grupos em grupos de fêmeas e também ficam em grupos de machos. E, inclusive, um estudo publicado esse mês pelo Denver Zoo mostra que quando os machos ficam em grupos, eles têm menos comportamentos estereotipados, têm maiores níveis de bem-estar. Manadas são feitas por fêmeas. As fêmeas têm um grupo realmente social e nesse mesmo estudo está dizendo que 67% dos machos, quanto mais velhos, ou período de must, 67% dos machos, quanto mais velho o período de must, eles tendem a sair e se manter solitário. Mas, veja, eles interagem com grupos, eles interagem com manadas. Formar grupos não é formar uma manada. Bem, entendemos que
os elefantes machos não necessariamente são seres sociais, eles vão interagir com outros seres, mas com outros elefantes, né? Mas que isso não mas que a sobrevivência deles não depende disso, como a Luísa estava espalhando por aí. Eu acho que ela está espalhando desinformação, gente. Vamos continuar. O mais grave é que esse elefante Sandro, ele tem artrose severa. Ele vai explicar aqui por que ele tem artrose severa. E também dizem que ele tem um comportamento agressivo. Eu poderia falar, mas acho melhor a gente escutar diretamente o especialista. É um animal de comportamento agressivo. A agressividade de elefantes, como 2 estudos mostram, tem relação com o manejo do animal. O elefante tem Pra mim, todo elefante era agressivo, gente. O animal ser impossibilitado de deitar para dormir, porque o elefante precisa deitar para dormir. O animal está sempre em terreno plano e tem um espaço pequeno para se locomover. O Igor é um cara que eu admiro pra caramba. E realmente, conhecimento igual a ele, sob perspectiva de zoológico, pra mim só o Sérgio Rangel. Mas você induziu o Igor ao erro. Por quê? Porque o elefante Sandro não tem artrose. O que aconteceu foi justamente o estagiário que fez a análise, o laudo, sem ter ido lá, sem ter ido ao zoológico, e foi o laudo que o Ministério Público utilizou. Esse elefante, ele confundiu, ele pegou os dados da elefanta que estava lá e colocou como se fosse do Sandro. O Sandro não tem artrose. E aí você induziu o Igor de Moraes, que é um excelente pesquisador, um excelente biólogo, que tem a mesma formação que eu, diga-se de passagem. Não é o cara que vai confundir arara com lontra, que são os seus biólogos. O Igor de Moraes falou uma coisa que você deu para ele. Você falou, pô, mas o elefante tem artrose. Ele falou, olha, se ele tem artrose, só pode ter sido isso. Mas o Sandro não tem artrose. O único problema que eu tenho com você é sua perspectiva do zoológico. Inclusive, volto a repetir, acho que você faz um bom trabalho com cães e gatos. Mas com os zoológicos, cara, é o meu problema. E eu detesto o santuário que fica utilizando de lawfare para tentar tirar e atacar zoológicos. É só isso, tá? Eu não sei nem o que dizer, porque eu acho que o Henrique trouxe tanta informação e confirmou ali que a Luísa estava trazendo tantas coisas erradas, né? E a base que ela tinha de informação era de outra elefanta. É isso, né, gente? Eu acho que ela está se metendo num lugar que ela não tem conhecimento suficiente, movimentando pessoas, movimentando artistas para pedir liberdade por eles. E não sei se ela tem cacique para ficar falando sobre isso, assim, né? Ela ganhou um respeito da sociedade por ficar famosa por defender os direitos dos animais. Eu acho que o nome dela é muito forte quando a gente fala dessa causa. Talvez ela utiliza disso e influencia pessoas a defenderem ela e comprar todos os discursos que ela está trazendo, mesmo a gente não tendo certeza absoluta se aquilo ali é verdade. Por isso que eu acho que a gente tem que checar as informações, né? Olhar todos os lados da moeda. Mas agora, em relação à demonização do zoológico, eu queria realmente entender o serviço que eles prestam à sociedade. Eu sei que resgatam animais que estavam, sei lá, sendo explorados em circos, estavam em extinção, eles cuidam melhor lá, fazem com que eles se reproduzam. Eu sei que existe esse estudo, são bem acompanhados, bem analisados, né? Mas a sensação que eu tenho é isso, né? Esses animais não têm condição de estar na natureza. Mas eu não me sinto bem em defender zoológico. O bicho fica lá num espaço muito pequeno, pelo menos aqui o zoológico do Rio, quando eu fui. Os leões estavam num espaço super pequenininho, assim, totalmente tristes, totalmente desanimados e sendo perturbado pela população que fica ali o tempo inteiro, atiçando, fica irritando o animal. Então, realmente, ele não tem paz, ele está muito longe do que é ter uma vida ideal. Então, eu fico bem dividida em relação a isso. Na época, o zoológico era um zoológico não muito grande e tinha um staff relativamente reduzido, mas desde aquela época a nossa preocupação com o Sandro era tão grande que ele tinha 3 tratadores. Era o Índio, o Clóvis e o Jaimão. 3 tratadores. Por que isso? Porque além de ser um animal extremamente temperamental, o Sandro sempre é um animal muito inteligente, até bem agressivo, né? E precisava de 3 tratadores porque
a sujeira, o número de fezes que o Sandro faz por dia, porque ele é um animal enorme, tem que ter pessoas fortes para recolher aquelas fezes em carrinho de mão, limpar toda a área de recinto, a área de cambiamento onde ele dorme. Gente, são os próprios biólogos que fazem isso. Caraca. Imagina o tanto que o elefante caga, né? Deve ser quilos e quilos. E eu vou trazer aqui os meus centavos de contribuição, porque como uma comunicadora social que também fala um pouco sobre a causa animal quando é necessário, acho pertinente trazer a minha opinião. E a minha opinião, pessoal, ela vai muito mais de acordo com o que pessoas que de fato têm propriedade de fala, né, propagam através de seus conhecimentos técnicos e teóricos. E, obviamente, a minha opinião ela vai de acordo com o biólogo Henrique, visto, obviamente, porque ele tem sim propriedade de fala, ele é uma pessoa graduada na área como biólogo, tem mestrado, cara, tem um currículo do caralho e que está sendo extremamente sensato ao dizer que para o bem-estar do elefante Sandro é que ele continue no zoológico de Sorocaba. Eu não quero rechaçar a Luísa Mel, eu acho que ela sim já foi muito importante na causa animal, no resgate de animais em situação de vulnerabilidade, mas nessa situação do elefante Sandro, na minha opinião, eu sinto que é mais uma briga de ego, uma briga de narrativa. Eu acho que é uma coisa de quem vai ganhar no grito, porque visar pelo bem-estar de fato do elefante, sério, de verdade, gravar um videozinho e dizer que tirar o animal que já está não sei quantos anos no zoológico sendo bem tratado, inclusive o cuidador do elefante, que cuida do elefante há mais de 14 anos, uma coisa nesse sentido, já veio a público dizendo que não é bom que o animal seja retirado de onde ele está, que é no zoológico de Sorocaba. Então, por que diabos Luísa Mel, juntamente com outros ativistas de internet, atores, pessoas que muitas das vezes nem são tão lá engajadas na causa animal, que é palpitando, sem de fato ter conhecimento teórico, conhecimento bem embasado, como por exemplo o do biólogo Henrique. E não é só o biólogo Henrique, vários outros biólogos, várias outras pessoas que têm também competência para estar falando sobre esse assunto, não estão sendo ouvidos da maneira que devem ser, porque as pessoas assim, elas são muito anti-ciência, são muito anti-pessoas que de fato têm propriedade de fala sobre um assunto como esse. Então não vou ser imparcial não, eu estou do lado do biólogo Henrique. Eu assisti todos os conteúdos do biólogo Henrique, eu assisti todos os conteúdos da Luísa Mel, eu assisti todas as partes e vi que quem mais tem propriedade, quem argumenta, quem tem conhecimento sobre animais selvagens, sobre elefantes asiáticos, é o biólogo Henrique. E um dos argumentos que me pega é que este elefante vai sair do convívio social das pessoas da cidade de Sorocaba e que vai para um tal santuário que as pessoas, porra, que eu, você, o morador, não vai poder ter acesso ao animal. Zoológicos são necessários também. Crianças podem estudar através de zoológicos. Zoológicos também fazem um trabalho social com estes animais que é benéfico para a nossa sociedade, para o conhecimento das pessoas, para as pessoas também terem acesso. Aí esse elefante vai para esse tal santuário, vai ter os devidos cuidados. Perfeita. Tô concordando com tudo que ela tá falando. Como a gente já tinha falado, ficar contra o biólogo, para mim, parece uma coisa anti-ciência, e aqui somos a favor da ciência. Só que acho polêmico falar que zoológicos são necessários. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, as pessoas têm que estudar através do livro mesmo e deixar os animais viverem no lugar onde eles têm que viver. Se tem demanda de locais que eles precisam ser cuidados, observados e aí expostos à população, tudo bem? Não sei, de repente eles poderiam estar sendo só cuidados, acompanhados, sem ter essa exposição, porque eu realmente acho que para o animal, isso não é legal. E eu acho que a sociedade, se você não é um biólogo, se você não é um veterinário, qualquer profissão que precisa desse estudo,
Você pode estudar de outras formas, pode estudar através do livro, pode estudar através de vídeos. Da mesma maneira que o elefante está tendo no zoológico de Sorocaba, pela primeira vez, eu não acredito, eu vou ter que estar do lado daquele prefeito doido lá, o Manga. Porque o animal... Vou passar o vídeo do prefeito aqui para vocês, gente. É realmente vergonhoso estar do lado do prefeito nessa causa, porque o vídeo dele, ele já começa chamando os atores da Globo de lacradores. Aí a gente já sabe de onde vem esse discurso, né? Aí já me dá um gatilho. Luísa Mel, ela nem é bióloga, também não é veterinária. A gata formada em direito, até onde foi apurado por mim. Pô, Mona, legal você fazer o seu trabalho aí de ativismo, de proteção de animais, mas tem hora que perturba o juízo. Sendo bastante sincera, você faz um trabalho bacana, mas tem hora que é uma encheção de saco, meu irmão. Eu acho que a Luísa tem uma vibe chatinha. Eu sei que o trabalho que ela faz é importante, eu sei que ela já fez coisas legais, mas eu acho que ela quer se meter demais, sabendo de pouco. Então, ela acaba sendo uma pedra no sapato mesmo. Cara, uma pessoa que não tem tanta propriedade de fala sobre um assunto, querendo bater de frente com uma pessoa que é graduada, que é profissionalizada, que tem a teoria, que tem um conhecimento mais aprofundado sobre animais silvestres. Ai, depois de um certo tempo, o apocalipse deixa de ser um medo e se torna uma esperança. Perfeita. Olha o vídeo desse prefeito. Rodrigo Manga, por favor, libere o Sandro. Liberte o Sandro. Liberte o Sandro. Libere o Sandro. Gente, esse vídeo vai para o prefeito Rodrigo Manga, de Sorocaba. Ele libere o elefante Sandro do zoológico. Não vou liberar lacradores da Globo. Sabe por quê? Lacradores da Globo. E assim, né? Infelizmente, dessa vez... eles vieram lacrar sem a informação suficiente, né? Acho que a Luísa deve ter falado com eles. Ei, tô precisando aqui de ajuda. E aí eles foram se movimentar na causa. Foram tentar lacrar mesmo. Infelizmente, vou ter que concordar com esse prefeito, gente. Que vergonha. Por quê? Porque os técnicos da prefeitura entendem que o melhor lugar para o Sandro ficar é aqui, onde ele já mora há mais de 40 anos. Graças a uma sugestão já antiga, nós vamos ampliar o ambiente que ele fica para que ele fique melhor ainda, para que ele viva melhor. Mas não é vocês... Ah, que bom que vai ampliar, né, o espacinho. Então, além dele ficar no lugar de conforto dele, não ter que fazer uma mudança, um deslocamento... ele vai poder ter um espaço maior, né? Isso faz diferença. A lacração que vão decidir o futuro do elefante que pertence a Sorocaba, que as famílias de Sorocaba amam e que vive muito bem aqui. Estamos recorrendo hoje da decisão judicial. Fica, Sandro. Vem morar em Sorocaba. Vamos juntos fazer essa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Compartilhe esse vídeo. Um dos últimos vídeos que o Henrique postou. O município, sexta-feira, no último dia do prazo, ele foi lá e recorreu, inclusive com os técnicos confirmando, olha, esse laudo que vocês deram aí, cara, utilizaram os dados da Elefanta. E aí, o juiz manda seguir. Bom, é claro, precisa de uma interpretação aqui de um advogado, muito melhor do que a minha, mas o que tudo indica, o cara não acatou ali o fato da prefeitura ter recorrido. O que será que aconteceu? Será que ele não viu? Será que ele viu e ignorou? Ou será que só na segunda-feira vai resolver algum problema? Cara, não dá pra competir com esse cara. Eu quero ver se o Sandro morrer, gente. Né? Quero ver o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão fazer, se nesse transporte aí, se nessa transferência, o Sandro, que já é um senhorzinho, o que vai arrumar com ele? Pelo visto, a justiça já determinou que ele vai ter que ser transferido, sim, contradizendo a ciência, contradizendo os cientistas, contradizendo as pessoas, os biólogos e veterinários que cuidaram do Sandro. Infelizmente, parece que o mal está vencendo. E aí a gente torce para que dê tudo certo nessa transferência, tá, gente? Eu não quero ver se ele vai morrer, não. Eu quero que ele viva, quero que ele sobreviva. E espero que lá, ou no lugar que ele for, se ele for mesmo, que ele seja bem tratado, que ele seja feliz, que ele consiga se adaptar, que ele não seja atacado por animais, que ele tenha uma alimentação boa e que fique tudo bem com o elefantinho Sandro. Tá bom?
Não tenho mais nada a dizer. Beijo.